Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Estou como responsável pela congregação da nossa igreja no Vale do Carangola. Fica situada na Rua dos Pedestres, número 32, a Rua do Posto de Saúde. E eu quero convidar você e a sua família para estar conosco ali na nossa igreja, no Vale do Carangola. Nos reunimos ali às quartas-feiras, às 19 horas, no culto de oração. Aí depois, em seguida, às 7h30 da noite, temos o estudo bíblico e a celebração. Domingo, às 9h30 da manhã, com a escola bíblica dominical. E depois, às 10h30 da manhã, na celebração ao Senhor, no culto público. Então, quero convidar você e a sua família para estar conosco ali em uma dessas reuniões, né, na quarta-feira ou no domingo, tá bom? Quarta-feira, às 19 horas, e domingo, a partir das 9h30 da manhã, com a escola bíblica dominical, e em seguida com o culto ao Senhor. Hoje eu quero meditar com você num texto da Palavra de Deus, né, que fala um pouco sobre a Páscoa. Essa semana, né, na sexta-feira, estaremos celebrando a Páscoa, né, e domingo a ressurreição do Senhor. Né, na fé cristã, o ponto alto, né, da celebração da Páscoa, para nós cristãos, é principalmente a ressurreição do Senhor. Mas a sexta-feira da paixão, né, a sexta-feira da morte de Jesus, também tem uma grande importância para a nossa fé cristã, assim também como para os judeus, né, que celebram a Páscoa. Então, essa semana, né, teremos essa celebração, essa data, né, em que nós paramos e nos lembramos da morte de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o significado dessa morte para nós cristãos. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a leitura do texto bíblico do livro de Números, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Números, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês 1, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante a Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor segundo o estatuto da Páscoa,
e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Muito bem. A Páscoa, ela foi instituída por Deus, né, quando o povo saiu do Egito, né, saiu lá da escravidão, quando foi liberto esse povo por Moisés, na saída do Egito, no último dia ali, né, quando estavam para sair do Egito, houve um evento, né, em que o Senhor mandou que todo o povo de Israel, todos os hebreus, eles reunissem as famílias e eles sacrificassem um cordeiro, um animal, né, e comessem aquele animal, né, com ervas amargas, com pão sem fermento, durante aquele dia, aquela noite. E que o sangue daquele animal deveria ser passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus, né, dos israelitas que ainda estavam ali no Egito, porque naquela noite o Senhor traria um grande sinal, né, fazendo com que os primogênitos dos egípcios eles fossem mortos, né? O anjo da morte passaria ali sobre as casas dos egípcios, mas o anjo ele passaria por todas as casas. Nas casas em que chegasse, estivesse a marca do sangue do cordeiro na porta, a morte passaria por cima. Então a celebração da Páscoa marca esse momento em que Deus trouxe esse grande livramento ao povo de Israel. E foi o último sinal, né, que Deus fez ali no meio dos egípcios, no meio daquele povo, né, a última das pragas, né, podemos dizer assim, que o Senhor trouxe sobre aquele povo antes da libertação dos israelitas, da saída deles da escravidão do Egito para a liberdade em Canaã, na terra que o Senhor havia separado, para que agora esse povo formasse a sua nação e constituísse, organizasse esse povo. Eles deveriam anualmente celebrar essa Páscoa para se lembrar desse momento, se lembrar desse grande livramento que o Senhor havia trazido ao povo. No livro do Êxodo, por exemplo, lá no capítulo 12, tem alguns versículos que eu vou ler aqui, vou citar para vocês, que fazem menção disso. Né? Êxodo capítulo 12, verso 14, diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade, né? Como uma festa solene ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, essa festa era um memorial, fazia menção, né? Trazia à memória do povo aquele momento em que o Senhor trouxe essa libertação, e ela deveria ser celebrada perpetuamente. E isso tem sido, né, colocado em prática até os dias de hoje. Né? Já fazem aí mais de 3.000 anos, 4.000 anos, né, desse evento, e até hoje essa Páscoa ainda é celebrada pelos judeus, e agora também, depois da morte de Jesus, também por nós cristãos. Né? Continuando a leitura lá em Êxodo, né, capítulo 12, verso 15, diz assim, ó, 7 dias comerei pães asmos, né, pães sem fermento. Porque o fermento na cultura bíblica, né, nos remete ao pecado, nos remete àquilo que nos afasta, nos separa de Deus. Né? Então, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O verso 17, ainda em Êxodo 12, diz assim: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O verso 26 diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Então a Páscoa, né, ela foi instituída inicialmente como um memorial, como algo que deveria ser lembrado anualmente e perpetuamente pelo povo, que nos remete, né, a essa libertação da escravidão do povo do Egito e essa libertação que aconteceu quando o Senhor poupou os filhos de Israel, os primogênitos dos israelitas, e eliminou ali os filhos dos primogênitos do Egito. Então, essa celebração, essa festa, faz menção a esse grande livramento que o povo recebeu. E anualmente o povo deveria celebrar essa festa para se lembrar disso e transmitir essa mensagem de geração em geração, para que esse evento, essa grande libertação, esse grande livramento não se perdesse ali da cultura daquele povo, mas que as futuras gerações, quando perguntassem, pudessem saber qual era o motivo da celebração daquele rito, daquela festa, que não era apenas algo do calendário litúrgico, mas que fazia parte da cultura e da história desse povo, e que tinha um sentido, né, de que Deus é um Deus que se preocupa com o seu povo e deseja libertá-lo das suas dificuldades, deseja libertá-lo das suas escravidões. Com a morte de Jesus, que aconteceu na Páscoa também, né, aconteceu por ocasião da celebração dessa festa, agora, para nós cristãos, a Páscoa ela ganha novos contornos e novas cores, porque a morte de Jesus representa não apenas a libertação, né, do povo da escravidão, do domínio dos egípcios, mas agora para nós cristãos, né, para todo aquele que pela fé reconhece e aceita o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que vem e tira o pecado do mundo, o sangue derramado por Jesus na cruz, para quem se apropria desse sacrifício, agora tem a libertação da escravidão, do pecado. Tem a libertação, né, de não mais viver como alguém que está preso ao pecado e que não consegue se livrar das culpas, dos erros cometidos, daquilo que foi feito, né, contra a santidade de Deus, mas em Jesus Cristo nós agora temos a possibilidade de recebermos esse grande livramento e estarmos em paz com Deus, estarmos agora num relacionamento novo com Deus, né, sem a escravidão e a opressão do pecado. Pastor, nós então agora não pecamos mais? Não, nós continuamos pecadores, continuamos ainda errando, porque a nossa humanidade ainda tem presente, né, essa mancha aí, essa separação, né, por causa do pecado herdado, né, dos nossos primeiros pais, como diz a Bíblia. Mas em Jesus Cristo nós encontramos o perdão da culpa desses pecados. Toda vez que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, nós podemos chegar diante de Deus e receber a absolvição pelos nossos erros. E muito mais do que isso, em Jesus Cristo, nós temos a garantia de que o Senhor pagou por todos os nossos erros, por todas as nossas faltas, por todos os nossos pecados, e nós podemos agora em Jesus ter a garantia de que passaremos a eternidade com o Senhor, porque não há mais nada que possa nos impedir de nos aproximarmos de Deus, porque Jesus pagou o preço ali na cruz do Calvário, naquela Páscoa que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. Então a Páscoa é esse momento em que nós celebramos, né, a morte de Jesus, né, ele sendo entregue na cruz, pagando pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. E devemos celebrar isso anualmente, deveremos celebrar isso, né, constantemente. Jesus, na última Páscoa dele, ele institui a ceia do Senhor como um memorial que nos aponta, né, exatamente esse sacrifício dele. Hoje eu pregava, né, lá na igreja falando sobre... Hoje não, na verdade ontem, né? Hoje porque eu estou gravando o vídeo no domingo, mas você que está assistindo foi no dia de ontem, no domingo, né? Então
eu pregava e falava sobre um artigo escrito por John Stott, em que esse teólogo, ele diz que Jesus ele quis ser lembrado pela sua morte. Jesus ele não quis ser lembrado pelos seus feitos grandiosos. Jesus não quis ser lembrado pelos milagres que ele fez, né, pelas coisas maravilhosas que ele realizou. Mas Jesus, quando chama os seus discípulos, reúne seus discípulos ali na última ceia, ele deseja ser lembrado, né, pela sua morte. Ele institui a Páscoa, né, a ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor, na sua última Páscoa, quando ele diz que o pão representa o corpo dele que foi entregue em favor dos seus discípulos, dos discípulos daqueles dias e dos discípulos, né, que surgiram a partir da sua morte ali, daqueles que pela fé receberam os ensinamentos de Jesus e creem na sua morte vicária, né, por nós. E o sangue dele que foi derramado estabelece essa nova aliança também, agora com todos os povos, com todas as pessoas que pela fé se apropriam disso, não mais apenas o povo hebreu, o povo judeu. Então Jesus, ele deseja ser lembrado por nós, né, pela sua morte. Por isso institui o memorial da ceia do Senhor. E nós cristãos, todas as vezes que nos reunimos, né, fazemos memória desse tempo que Jesus morreu na cruz por nós. Mas anualmente nós separamos essa data da Páscoa para nos lembrar de tudo aquilo que aconteceu com o Senhor e reatualizarmos a nossa fé. Né, diz o Russell Shedd, né, que todo judeu deveria observar a Páscoa, né, sendo sob pena de ser excluído da comunidade de Israel. Né, os elementos da Páscoa deveriam constar do pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro cujos ossos não deveriam ser quebrados. O cordeiro pascal era a figura do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cujos ossos não foram quebrados e cujo sangue foi vertido na cruz do Calvário para a nossa redenção. Ele diz ainda, né, que a Páscoa era uma lembrança do passado, uma realização do presente e uma antecipação do futuro. Né? Então a Páscoa ela é uma lembrança do passado, uma realização no presente e uma antecipação do futuro daquilo que nós receberemos do Senhor, né? Daquilo que o Senhor tem prometido para cada um daqueles e daquelas que o seguem, que o servem e que o amam. E eu desejo que nessa Páscoa você possa celebrar ao Senhor, celebrar a vida que Jesus trouxe para mim, trouxe para você. Que você possa se apropriar, possa lembrar, fazer memória daquilo que aconteceu lá no Calvário, fazer memória disso, atualizar isso no momento presente para que a sua fé seja renovada, para que a sua fé, a sua expressão de adoração ao Senhor seja ampliada nesse tempo, mas que também a esperança futura, a esperança escatológica, a esperança dos últimos acontecimentos também possa ser trazida ao seu coração e possa dar força, né, para que você possa continuar seguindo nessa jornada e nessa caminhada. Eu quero orar com você e pedir ao Senhor que abençoe a sua semana e que a sua celebração de Páscoa ao Senhor seja algo maravilhoso que marque profundamente a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te adoro, Senhor, e te agradeço, porque essa semana nós podemos nos lembrar do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por cada uma e por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque nessa semana nós celebramos a Páscoa do Senhor, celebramos, ó Deus, a nossa libertação da escravidão, ó Deus, do Egito das nossas vidas, ó Deus, do tempo de pecado, do tempo de opressão, do tempo de escravidão, ó Deus, por causa do pecado. E agora, ó Deus, nós podemos andar com o Senhor em novidade de vida, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que os meus irmãos e as minhas irmãs que acompanham, ó Deus, essa transmissão, eles sejam abençoados por Ti,
sejam guardados pelo Senhor, sejam cuidados pelo Senhor e tenham a fé e a esperança em Ti renovadas, ó Pai, a partir desse memorial. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida.